Graça e paz. Nós estamos estudando o Evangelho de João e o capítulo que vamos estudar é o capítulo 1, versículos então de 43 a 51. Tá ok? Eu quero ler, mas antes de ler eu quero sugerir a você, se esse estudo tem feito a diferença na sua vida, se isso tem te ajudado, compartilhe, envie para pessoas que você conhece, não é? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta a respeito daquilo que estamos estudando, tá bom? Deus abençoe poderosamente, eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então o texto sagrado? Evangelho de João, capítulo 1, versículo então de número 43 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamou, ou antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero destacar aqui algumas verdades que eu aprendo com o Evangelho de João, nesses versículos que ora nós lemos. Nós sabemos aqui que o contexto é que Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. E aí então inicia-se o seu ministério nessa terra. E observe que o texto nos diz o seguinte, no versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. O que eu aprendo com isso? Jesus, ele sabia qual era o propósito, o porquê que ele estava, então, nesta terra. Por que ele veio? E aqui fica uma pergunta para mim e para você. Meu irmão, por que é que você está aqui nessa terra ainda? Por que você está inserido aonde está inserido? Qual é o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida? Jesus tinha, não é, uma jornada para cumprir, e eu aprendo aqui que ele não perdeu tempo, não é? Ele foi exatamente em cumprimento do seu propósito, ou seja, evangelizando e discipulando, anunciando as boas novas do reino e ensinando aqueles a quem, na verdade, ia seguindo-o. Então, observe uma coisa, algo que nós devemos aprender. Nós devemos, então, evangelizar, remir o tempo, não é? E discipular. Onde que eu aprendo isso? No versículo 43.
Observe, Jesus ele foi com um propósito à cidade então da Galileia, não é? E disse, quando ele encontrou a Filipe, ele disse: segue-me. Quem caminha com você? É uma boa pergunta para esse momento. Nós devemos evangelizar e discipular pessoas. Este é o propósito para o qual ainda estamos nessa terra. Nós devemos anunciar o evangelho do reino e devemos ensinar, não é? Os discípulos, as pessoas que caminham conosco, a não serem nossos discípulos, mas a serem, mais do que isso, discípulo de Jesus, o Cristo. Afinal de contas, o próprio João nos ensina isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que realmente o evangelho seja anunciado. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Tá ok? Observe que tão logo Jesus encontra Filipe e diz a ele: segue-me. Ele começa a segui-lo e já vai logo anunciando, proclamando, não é? Evangelizando. E observe que ele vai, encontra Natanael, não é? Está aqui no versículo 45 isso. Filipe encontrou a Natanael e aí já logo anunciou: olha, encontramos aquele sobre quem foi escrito, sobre quem Moisés anunciou, sobre o Cristo. Os profetas também falaram e nós sabemos disso. Por certo, há uma conversa e Natanael pergunta a Filipe, não é? Quem é? E ele diz: é Jesus de Nazaré, o filho de José. Tanto que nós podemos perceber isso no versículo, que Natanael ele até indaga, dizendo: olha, pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré, ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aí então, ele é persuadido por Filipe. E nós devemos fazer isso, persuadir. E o que nos compete? Chamar, convidar aqueles que nos cercam. Venha e veja. Venha e tenha você mesmo a revelação, a experiência. Venha e veja. Esse foi o convite, não é? De Filipe a Natanael. E Natanael, por certo, ele foi persuadido por Filipe, tanto que ele foi. Esta é uma outra verdade. Ele foi e, ao chegar, não é, no lugar onde Jesus estava, ao chegar na célula, ao chegar no grupo pequeno, ao chegar no templo, ao chegar na reunião, essa é a ideia. Tá certo? Você e eu devemos convidar pessoas para que conheçam a Jesus. Vamos anunciando o evangelho do reino, vamos proclamando, conforme nós vemos aqui, vamos ensinando, vamos discipulando, mas precisamos persuadir as pessoas para que venham e tenham a sua experiência. E Jesus nos conhece perfeitamente. Você lembra quando você foi encontrado por Jesus? Eu me lembro. Eu me rendi de maneira extraordinária. Quando eu pensei que não, eu estava na frente, reconhecendo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu lembro desse dia e foi maravilhoso e tremendo. Você também, por certo, teve a sua experiência. E você que não teve ainda, fica aqui o meu convite. Venha e veja. Procure uma igreja. Agora nós estamos reclusos, né? Mas procure alguém com quem você possa conversar sobre Jesus. Tá ok? Então, logo quanto seja possível, oportuno, procure uma igreja, procure uma célula e tenha a sua própria experiência com Jesus. Tá ok? Então, aí, Jesus nos conhecendo, Jesus sabendo quem era ali Natanael, ele disse: eis aí um israelita em quem não há falsidade. E Natanael então pergunta para ele: ei, você me conhece da onde? Eu não tenho relacionamento contigo. Quem é? Da onde você me conhece? Né? E Jesus fala para ele:
antes mesmo, olha que coisa tremenda, antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi, debaixo da figueira eu te vi, aonde você estava. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece, ele sabe exatamente aonde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, ele nos conhece. E aqui algo extraordinário de quem teve já uma experiência com Deus, ele sabe como falar conosco. E eu quero dizer que no momento certo, o Senhor vai te encontrar e você vai ter uma experiência singular, como eu tive, como Filipe teve, como Natanael teve, como Pedro teve, como André teve, e como muitos no Brasil, no mundo, teve uma experiência ímpar com o Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, você também terá a sua experiência. Busque por isso. Entre no seu quarto e aproveite esse tempo e fala: Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Revele-se a mim em o nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus irá se revelar a você. Quem sabe nesse estudo que nós estamos fazendo, você também pode ter uma experiência do qual você nunca teve. Afinal de contas, você está conhecendo aqui o propósito. O propósito não é você acordar, dormir, trabalhar e tudo mais. Não. Deus te escolheu com um propósito. Você é cristão com um propósito. Você precisa anunciar, proclamar o evangelho, discipular pessoas, não é? Evangelizar e discipular pessoas. Esse é o propósito para o qual estamos aqui. Convide pessoas para conhecer Jesus. Convide pessoas para congregar aonde você congrega. Convide pessoas para estar participando, quando possível, da célula, dos cultos. Convide. Tá ok? O que você precisa fazer? Venha e veja. Com certeza, Jesus irá manifestar-se a essa pessoa, não é? Jesus sabe como falar conosco. E aí então, nesse momento em que Jesus fala que tinha visto a Natanael debaixo da figueira, ele então tem uma revelação. Eu oro para que você tenha esta revelação do Cristo vivo. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus manifeste a sua graça, o seu favor nesse tempo, e você tenha essa experiência com Deus. Em o nome do Senhor Jesus. E aí, quando Natanael tem a sua experiência, ele fala: mestre, ele já reconhece: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí ele fala: ué, porque eu te disse algo que só eu sabia, você crê? Eu quero te dizer, você verá muito mais do que você já tem visto. Você terá muito mais experiência do que esta. Você verá os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo. Eu declaro sobre a sua vida nessa oportunidade. Você verá os céus abertos. Você terá experiência com o Senhor. Você verá anjos do Senhor subindo e descendo, não é? Você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você terá, eu declaro, você terá esta experiência com Deus em o nome do Senhor Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus com o propósito. Devemos anunciar o Evangelho de Deus, devemos ensinar as pessoas que nos cercam, devemos convidar pessoas para que tenham experiência, conforme eu e você nós tivemos, e profetizamos, declaramos que essas pessoas conhecerão a Cristo tal qual Ele é, porque o próprio Deus irá
manifestar-se a ele, a ela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você possa multiplicar esta mensagem. Eu oro para que você tenha esta experiência. Eu oro para que o Espírito de Deus te capacite a evangelizar e a discipular pessoas. Eu oro para que Deus, não é? Por sua infinita graça, do qual nós temos recebido todos os dias, da sua plenitude, possa se revelar a você a cada dia, em o nome de Jesus. Vamos juntos, para a glória de Deus, não é? Crescendo em o nome do Senhor Jesus. Se você encontrou algum valor nesse estudo, compartilhe com quem você pode. Envie, deixe aí a sua pergunta nos comentários, não é? Deixe aí a sua dúvida, que na medida do possível eu estarei respondendo para você, em nome do Senhor Jesus. Deixe aí o seu comentário. Você tem evangelizado pessoas? Você tem anunciado o Evangelho? Você tem cumprido com o propósito divino e eterno? Deixe o seu comentário aí. Você tem discipulado? Você tem ensinado aquilo que o Senhor já permitiu que você conheça? Coloque para mim, se possível, qual foi a sua experiência com o Espírito Santo que marcou a sua vida, a sua jornada cristã. Quando foi que o Senhor falou para você: eu te vi, não, talvez não foi embaixo da figueira, mas eu te vi e eu te conheço desde antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.